A oportunidade de arrematar imóveis em leilão sempre despertou interesse de diversos tipos de investidores de vários perfis. Mas será que é um bom negócio? São muitas as dúvidas que existem sobre esse assunto, ainda mais numa época como essa, numa crise na economia. Mas quem vai tirar todas as dúvidas sobre a arrematação de imóveis em leilão é o economista e advogado especializado em direito imobiliário, Bence Paulo Deac. Doutor Bence, o leilão de imóveis é um bom negócio? Imóveis são sempre um bom negócio. Historicamente, quem investiu em imóveis e soube selecionar corretamente o período de tempo, a forma de aquisição, fez com certeza um bom negócio. Agora, tudo depende de uma análise. Como qualquer aquisição de imóvel, se você fizer uma análise correta, conseguir avaliar corretamente os riscos, no caso de leilão judicial de imóveis, tem que avaliar muito bem a parte jurídica, o processo no qual o imóvel está sendo leiloado. Se você conseguir fazer essa avaliação comercial, fazer essa avaliação jurídica, você vai fazer um excelente negócio. E quais são as vantagens e desvantagens em arrematar um imóvel em leilão? Bom, vou responder bem sinteticamente. A vantagem de você arrematar judicialmente um imóvel é o preço. Não tem o menor sentido você pagar um valor de mercado no preço de um imóvel se for em uma arrematação judicial. Você quer pagar o valor, se você tem necessidade de adquirir um imóvel, está disposto a pagar o valor de mercado, se dirija a uma imobiliária, contrate um bom corretor, selecione o imóvel e compre. Se você comprar em leilão, você tem a vantagem do preço muito vantajoso, não deve ultrapassar 60% a 70% do valor de mercado do imóvel. A desvantagem que você vai ter é que o tempo de amadurecimento desse investimento pode variar. De poucos meses, pode até demorar bastante tempo. Então você vai passar por uma etapa judicial, você vai receber a carta de arrematação, que corresponde à escritura do imóvel, depois você vai receber a posse do imóvel e depois ainda você vai ter que regularizar uma série de situações de tributárias, de eventos, se for um apartamento tem condomínio. Normalmente os imóveis que vão para leilão também tem mais de uma restrição, quer dizer, uma penhora na matrícula. Isso tudo tem que ser resolvido, tem que ser cancelado para você ter ao final desse processo um imóvel perfeitamente regularizado. Isso demora e como demora um certo tempo, você tem que fazer essa previsão no preço que você vai pagar. Doutor Bence, você falou em preços. Os preços dos imóveis em leilão são realmente mais atrativos? O preço do leilão sempre tem que ser atrativo, tem que ser um valor abaixo do valor de mercado, como eu acabei de falar. O imóvel, antes de ir para leilão, ele é avaliado. Então, teoricamente, essa avaliação deveria corresponder ao valor de mercado desse bem. Depois, em cada tipo de justiça diferente, se for justiça do trabalho, a civil ou mesmo a federal, vai haver um percentual mínimo, né? Normalmente, na trabalhista, é 40% do valor da avaliação, na civil é 60%. Agora, passou a vigorar agora em abril de 2016 o novo Código de Processo Civil, que passou a definir um pouquinho melhor essa questão do que é um preço mínimo de preço vil, né? Anteriormente, você não tinha essa definição jurídica em nenhuma legislação. Preço vil era um critério meio que abstrato do juiz. Hoje, na falta de uma estipulação específica, o novo código define que é 50%. Então, dentro dessa faixa de 40% a 60% é o valor mínimo pelo qual o imóvel vai ser enviado para leilão. E quais são os imóveis que podem ser leiloados? A rigor, qualquer imóvel, qualquer bem pode ser penhorado. Existem algumas exceções, né? Alguns bens de valor muito pequeno, alguns bens utilizados para atividade profissional não podem ser, na verdade não é que não podem ser leiloados, eles não podem ser penhorados. A grande restrição que a gente tem no mercado imobiliário é o que se chama de bem de família. Isso é uma matéria muito extensa, tem vários tipos diferentes de bem de família, né? O que normalmente se chama de bem de família é aquele que é instituído pela Lei 8.009, que define aquele imóvel no qual a pessoa reside, ou em alguns conceitos você pode entender que aquele imóvel cuja renda ele utiliza para garantir sua subsistência. Esse bem não é que ele não possa ser leiloado, ele na verdade não pode ser penhorado. E como a penhora é um ato essencial, um ato jurídico essencial para se fazer o leilão, ele não sendo penhorado, ele não pode ser submetido ao leilão. E quem está perdendo o imóvel? O que essa pessoa pode fazer para reverter essa situação? A única maneira que existe de você se defender é através de um advogado. Bem sinteticamente, você tem duas possibilidades de defesa. Uma, você tem que verificar dentro do processo se existe alguma irregularidade, porque é um processo, é uma sequência de atos perfeitamente regulados no Código de Processo Civil.
Então podem ter ocorrido alguns erros, podem ter sido supridas algumas instâncias necessárias. Então nesse sentido você pode localizar, digamos, um defeito no processo. Com isso você vai conseguir postergar ou adiar o resultado final. Tem que se lembrar que quando você fala em leilão, na grande maioria absoluta das vezes você está falando num processo de execução que tramita numa fase que a gente chama de cumprimento de sentença. Quer dizer, ele representa uma dívida que não foi paga. Então você tem que procurar, a alternativa que você tem é procurar alguma irregularidade nesse processo, nessa fase processual. Outra forma de defesa que é mais importante, talvez, seja de você, isso tem que ser feito por um profissional competente que atue na área, procurar alguma exclusão, alguma irregularidade na própria dívida que existe. Então vamos supor, você deve por conta de um contrato de financiamento. Tem que verificar se o contrato preenche os requisitos legais, se os cálculos estão corretos, se existe uma nulidade que possa afastar essa dívida ou modificar o valor dela. Essencialmente é isso que você pode fazer. O nosso bate-papo não termina aqui. Na semana que vem você acompanha a continuidade da entrevista com o economista e advogado especializado em direito imobiliário, Bence Paldeak. Acompanhe todas as novidades sobre o mercado imobiliário na nossa página do YouTube e também no Facebook, Deak Advogados. Muito obrigada.